Luiz com mais um vídeo aqui no canal, e nesse vídeo eu vou conversar com você sobre como que a gente pode enfrentar dias de bad, né, ou dias que a gente está para baixo. Eu tenho certeza que você já teve dias assim. Eu tenho dias assim, né? Tem dia que a gente realmente está em baixa, não tem aquele ânimo de fazer as coisas. A gente não tem muita expectativa positiva em relação ao futuro, às vezes pode nos faltar fé. Então isso acontece, tá? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender que isso acontece sim. Acontece com todo mundo, independente de religião, de classe social, de profissão, enfim. Todos nós, como seres humanos, vamos ter dias assim, tá? E o que gera dias assim pode ser diversos fatores, né? Desde do nosso funcionamento bioquímico, né? A questão da regulação de dopamina no nosso cérebro, desde de algum evento marcante, seja a perda de alguém, a perda de algum familiar, a perda de algum amigo, um término de relacionamento. Então tudo isso pode sim fazer com que a gente se sinta mal, né? E às vezes eu percebo, eu por exemplo, até vou citar um erro de exemplo, né? Eu tenho umas 2 semanas assim que eu realmente tenho estado na bad, tá? Por quê? Por alguns motivos, né? Como eu falei, talvez seja bioquímico, talvez seja a questão, como eu compartilhei com você aqui no vídeo anterior, né? Que eu descobri que eu tô hipertenso e tudo mais. E também pode ser cansaço, né? Sobrecarga emocional, sobrecarga mental, um estresse muito acumulado, né? Tudo isso faz com que a gente então tenha esse nível de energia jogado lá embaixo, né? E aí tudo que você faz, às vezes você fazer alguma coisa não tá tão bom quanto você quando, né, você está bem, né, para fazer as coisas. Porque tem dias sim, tem outros dias que a gente acorda animado, a gente acorda super motivado para fazer as coisas. E aí a gente, nesses dias em que a gente está motivado, a gente não vê muitas barreiras, dificuldades mentais, emocionais para realizar o que precisa ser feito. Por quê? Porque a gente já está na sintonia certa, né? Mas quando a gente sai dessa sintonia, né, e começa a experimentar então às vezes até uma leve tristeza, ou uma tristeza assim, né, profunda, a gente começa a olhar, a ter um olhar, né, a nossa percepção muda em relação às coisas, né, no modo como a gente relaciona com as pessoas, no modo como a gente se relaciona com nós mesmos, a nossa relação, né, se você acredita em Deus ou não, mas a nossa relação com Deus, embora Deus nunca mude a relação que Ele tem para conosco, a gente muda sim, né, a gente talvez se torne um pouco mais distante, talvez se torne um pouco mais calado. Então esses momentos acontecem, né? Todos nós, em algum momento da vida, vamos passar por isso. Isso aí é inevitável. Também tem a questão do temperamento, né, que pode também fazer diferença. A questão da idade também faz diferença. Então são vários fatores, mas o ponto mais importante que eu pude refletir é de que quando a gente entra na bad, o que a gente precisa fazer de fato, acho que o primeiro ponto é a gente não brigar com esse estado emocional, não brigar com essa situação, né? É você se permitir ter aquele sentimento, aquela sensação naquele momento. Não tente fingir que nada está acontecendo, porque eu acho que é pior, né? E às vezes é como se fosse um pequeno luto, né, que a gente experimenta. Quando a gente perde alguma coisa, seja algo material, seja seja uma pessoa, seja, enfim, né, seja uma notícia que chega, há uma sensação de perda, né? Então tem aquele gatilho da perda. Eu não sei se você tem automóvel ou não, a chance são de que você tenha. Não sei se você já, infelizmente, né, já encostou em algum lugar, né, deu aquela amassadinha no automóvel. Não dá aquela sensação assim de, poxa, você fala, poxa, eu tô cuidando aqui do meu carro e de repente você encosta em alguém, ou então, enfim, acontece alguma coisa, né? Então bate aquela sensação de perda. Então aquela sensação de perda é como se fosse um luto, né?
Eu já vi também pessoas que gostam de pet, né? Chega de um cachorrinho ou de um gatinho, assim, aí a pessoa, acontece alguma coisa com o animalzinho ali e a pessoa fica triste. Aquela tristeza, ela é real, né? A pessoa realmente sente aquilo. Tem aquela sensação de perda e aquilo faz com que a pessoa, assim, entre no modo tristeza. O perigo disso é que se a gente não tratar, essa tristeza ela pode se aprofundar, né? Ela pode ganhar cada vez mais amplitude e pode se transformar numa depressão, que já é mais perigoso. Mas uma leve tristeza, uma tristeza assim passageira, ela é aceitável e ela é normal, natural. Porque se você parar para pensar, hoje em dia nós vivemos uma era em que grandes influenciadores, as pessoas, elas tentam implantar aquela ideia de uma espécie de ditadura da felicidade, né? De que se você não está feliz, tem alguma coisa errada com você. E aí muita gente compra essa ideia e muita gente também acaba criando critérios assim inalcançáveis, vamos dizer assim, para poder alcançar a felicidade. Então se a pessoa diz assim, se eu não tiver isso eu não vou ser feliz, se eu não tiver aquilo eu não vou ser feliz, se eu não tiver X na conta bancária eu não vou ser feliz, se eu não tiver uma família eu não vou ser feliz, se eu não tiver filhos eu não vou ser feliz, se eu não tiver uma casa eu não vou ser feliz, se eu não tiver automóvel do ano não vou ser feliz. Então muitas desses desejos, desses anseios não dependem de nós. Algumas coisas a gente pode controlar, mas outras não. Isso aí é um fato, todos nós sabemos disso. E aí, nesse ponto, quando uma expectativa ela é quebrada, né, internamente a gente vai sentir essa tristeza, como eu estava sentindo, e tem umas 2 semanas, né? Eu estava numa vibe assim, né? Numa bad realmente, e falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E eu tentava entender, tentava refletir, mas um ponto interessante é de que eu não parava de fazer as minhas coisas. Às vezes até diminuir o ritmo, tá? Tava diminuindo o ritmo, mas fazendo assim mesmo. Eu acho que esse ponto é importante. Mesmo você estando nesse estado, não deixe de fazer as coisas básicas. Eu sei que você, por exemplo, uma coisa que eu nunca deixei de fazer, além de trabalhar, é deixar de praticar, né? Violão, guitarra. Eu sempre pratico todos os dias, porque isso é como uma terapia para mim, né? E tem dia que eu não tô animado a fazer, mas eu vou lá e faço assim mesmo, né? Pego o violão aqui, começo e vou praticando, vou treinando, né? Então isso faz com que a gente continue, não pare com aquilo que a gente já faz, né? Porque muita gente, quando fica muito triste, a pessoa não quer conversar com os outros. Isso pode acontecer. Um dia que eu tô muito assim na bad, às vezes não quero falar com ninguém, né? Quero ficar quietinho e tal. Mas isso vai passando, vai melhorando, né? E tá tudo bem, né? Nem por isso também a gente deve tratar os outros de maneira ruim, né? De maneira grossa. A gente deve fazer o mínimo ali que a gente pode fazer, tá? Então, eu acho que é isso, nesse ponto, né? Um dos pontos é esse. E o outro ponto também é entender que tudo passa, né? Tudo, inclusive tanto a vibe boa, né? A vibe da felicidade vai passar, né? O prazer momentâneo passa e o mesmo acontece com a tristeza, né? Com a bad, ela vai passar em algum momento. Só que, como eu falei, você não precisa lutar com ela naquele momento, né? Você simplesmente aceita. Eu acho que, como eu gosto muito às vezes de ler, né? Absorver um pouquinho do estoicismo, tem muito disso, né, no estoicismo, né, de você, inclusive tem um livro, né, do Marco Aurélio, embora não tenha lido, mas já vi algumas passagens que basicamente que ele falava que ele, ao acordar, ele não esperava muita coisa boa, né, que acontecesse no dia dele. Não no sentido dele ser negativo, mas no sentido dele ser realista. Ou seja, começar tudo partindo de um ponto em que não existe aquela expectativa artificial ou ilusória, né?
é o tal do wishful thinking, né? Que é justamente aquela coisa do pensamento positivo, né? Do cara tá lá, sei lá, desempregado, todo ferrado e não, mas eu vou vencer, mas eu vou vencer, vou vencer, vou vencer, vou vencer, né? Aquela coisa, né? Isso realmente não funciona. A gente precisa ter basicamente os meios de ação para poder sair de uma situação ruim. Os meios de ação são os recursos, né? Que a gente pode ter ou desenvolver. Pode ser pessoas, pode ser uma habilidade, pode ser uma lembrança de algo que você recorde, que você coloque aquele pensamento à tona, né? Naquele momento poder sair daquela situação. Então existe sempre uma solução, sempre existe uma solução. Mas às vezes a gente, no momento que a gente está assim, a gente não vê solução naquela hora. Por quê? Porque a gente quer sanar aquele sentimento, aquela sensação naquele momento. E assim, sensação é algo abstrato, né? É óbvio que a gente, sei lá, ao relar, né, o dedo num ferro de passar roupas quente, a gente vai queimar o dedo. Isso aí é inevitável, né? É uma sensação física real de você tocar num objeto quente, né, e sentir, né, que aquele objeto realmente está com alta temperatura. Agora, existe essa questão também da nossa percepção pelas coisas abstratas, né, por algo que ainda não aconteceu ou algo que aconteceu e a gente está tentando entender dentro da cabeça da gente, tentando organizar, né, a situação. Então, na hora de organizar a situação, acho que vale a pena a gente refletir se algum erro que você cometeu e agora você se arrepende, se é algo que você disse, algo que você fez e que talvez, né, te trouxe essa tristeza, você pode tomar esse evento, essa situação e começar a refletir em cima disso, ver os pontos de melhoria, o que dá para melhorar, o que dá para você se perdoar também, né? Eu acho que às vezes nós somos muito exigentes com a gente mesmo, né? Com nós mesmos. E aí a gente começa talvez até se comparar com outras pessoas que podem estar no patamar acima de nós e a gente quer realmente chegar no mesmo nível daquela pessoa sem passar de repente por que ela passou ou sem ter os recursos, os meios de ação que ela teve. Então são vários elementos assim, né, que nesse sentido que eu estou falando, né? São vários elementos que precisam ser levados em consideração, né? Então, e assim também, né? Os dias de bad não serão os primeiros e nem os últimos, tá? Então a gente, como ser humano, nós somos frágeis, tá? Temos essa fragilidade, por mais que você vai lá, você consome um conteúdo de desenvolvimento pessoal, por mais que você se esforce, por mais que você treine o seu corpo fisicamente, né, que você treine a musculação, que você treine artes marciais, em algum ponto você vai ter essa sensação, esse sentimento. Tá? Não tem como fugir. Até porque se tivesse como fugir, nós deixaríamos de ser humanos, né? E estaríamos elevados em condições de deuses, sei lá, ou algo parecido, né? Algo que transcenderia, né? Vamos dizer assim, a nossa realidade humana. E quando as coisas transcendem a realidade humana no sentido de nós buscarmos por isso, né? Aí a gente cai até mesmo numa espécie de armadilha, né? Porque nós temos limitações físicas, intelectuais. Óbvio que a gente pode melhorar cada vez mais, seja as nossas finanças, a nossa saúde pode ser trabalhada, né? O nosso intelecto sim pode melhorar, mas existe um limite. Até mesmo por conta da idade, né? Da idade máxima que nós podemos chegar, né? Embora a tecnologia, a ciência tenha buscado aí em prolongar a vida humana, mas em algum momento a gente vai morrer, né? Isso é inevitável. E eu acho que entender isso é o primordial, né? Fazer esse memento mori, né? Que é justamente você meditar sobre a morte no sentido de entender que nós somos seres mortais, pelo menos aqui nesse plano físico.
Então, estamos sujeitos a tudo, né? Mudanças climáticas, acontecimentos, eventos econômicos, políticos. A gente não tem controle sobre isso. O máximo que a gente pode fazer, politicamente, por exemplo, é ir lá votar, né? Financeiramente, é economizar, né? Trabalhar, obviamente, ter uma renda, economizar, poupar, sei lá, investir em algum momento. Às vezes pode acontecer acidentes de sorte no meio do caminho, né? Muita gente, ainda mais hoje em dia com a internet, tem muita gente que se alavancou financeiramente. Uma pessoa saiu do total anonimato e hoje é um grande influencer, né? Isso às vezes até é meio perigoso, se você parar para pensar, porque às vezes a pessoa ela acaba estando de posse de um poder do qual ela não estava preparada para poder gerenciar esse poder, né? Então hoje a gente vê diversos influenciadores aí, né, pessoas que saíram do zero, que hoje elas determinam até mesmo as questões políticas do país, né? Pessoas que começaram... Eu também comecei desse jeito a gravar vídeos, né, em 2012 gravando vídeos, mas sempre dentro desse assunto, né, sempre falando de desenvolvimento pessoal e tudo mais. Mas outros foram pro lado do humor, que ganharam muitos seguidores, e que milhões de seguidores, né? E que hoje essas pessoas elas estão totalmente perdidas. Elas têm muito dinheiro, elas têm muito poder de influência, mas elas estão vazias por dentro, né? Quer dizer, vazias no sentido delas não... falta alguma coisa ainda, né? E o que falta é justamente essa humanidade no sentido de reconhecer a nossa pequenez como seres humanos, tá? Então nós não somos especiais, tá? Por mais que nós gostemos, né, idolatrar alguém, né? Idolatremos alguém, nós vamos olhar para aquela pessoa e vamos entender que ela é humana como nós, né? Como a gente. E ela tem falhas também. E ela tem dias de bad também, né? Então é isso. Eu acho que a gente sim deve admirar pessoas com habilidades, capacidades que a gente deseja, mas ao mesmo tempo entender que aquela pessoa é humana. Eu desde pequeno, desde criança, sempre tive essa mentalidade. Sempre, realmente, mesmo quando eu admirava alguém dentro das artes marciais, ou, né, algum ator, alguma atriz assim, que a gente, cantor, né, que a gente admira, eu sempre tive esse senso de medida, né? Nunca fiquei fascinado, nossa, tal, né? Mesmo Tony Robbins, né, que eu teve uma época que eu era extremamente fascinado, né, por aquele poder de influência de Tony Robbins. No entanto que teve não só Tony Robbins, como Bruce Lee também, né? Foi assim, posso citar de exemplo essas duas pessoas que eu admirei. Começando pelo Bruce Lee, né, que quando eu era jovem eu vi os filmes do Bruce Lee e achava maravilhoso, né, aqueles movimentos, aqueles golpes assim, e queria fazer igual, né? Van Damme também, né, o Van Damme, eu peguei a época em que o Van Damme estava no auge, né? Talvez você não tenha pegado, né, porque o Van Damme hoje em dia já está mais velhinho, mas enfim. Então a gente via aqueles filmes assim e queria fazer igual, né? Queria ser como aquele cara. Mas mesmo assim eu entendia que aquilo era apenas um personagem, né? E que ele tinha sim habilidades legais, né? Fazer abertura, chutar alto e tudo mais. Mas eu entendia que ele era um ser humano, né? Depois Bruce Lee também, eu assistia filmes dele e principalmente na questão filosófica. Eu comecei antes lendo, né? Antigamente não tinha essa questão da internet, então tinha o recurso que a gente tinha era banca de revista, né? A gente ia lá na banca de revista, jornal, comprava aquelas revistinhas, né, que algum jornalista publicava, né? Enfim, então eu tinha várias daquelas revistinhas falando da vida do Bruce Lee, da filosofia, e eu ficava absorvendo aquilo. E aí em determinado ponto eu acabei tendo vontade de entrar numa academia. A minha vontade era de começar no Kung Fu, e na minha cidade aqui não tinha professor de Kung Fu, não tinha academia de Kung Fu na época, ou pelo menos se tinha, eu não tinha
conhecimento, né? E aí eu me deparei com uma aula de Taekwondo e no segundo dia eu já estava lá, já tinha me matriculado e começado as aulas, né? Mas enfim, aí eu comecei a treinar, depois vem a mesma coisa com Jiu-Jitsu e tudo mais, mas sempre com a ideia de que eu tinha um limite, né, para aquilo que eu estava aprendendo. Por mais habilidoso, por mais alto que eu chutasse, eu sabia que tinha alguém melhor e alguém pior do que eu. Então, eu acho que esse senso de medida, né, ele é importante, porque muita gente acaba entrando assim seja a pessoa, às vezes ela entra para algum cargo importante, né, e aquilo acaba subindo para a cabeça e a pessoa esquece de que ela é mortal, né? E é exatamente isso que acontecia com alguns soldados que iam para um campo de batalha e que chegava alguém, né, alguém que gostava realmente daquele general, daquele comandante, uma pessoa de destaque na tropa, chegava e sussurrava no ouvido da pessoa, né? Memento mori, ou seja, um dia você vai morrer. Tá? Para quê? Para a pessoa entender que ela não é tão superior assim. Então, às vezes, a nossa bad pode chegar a ser... esse estímulo, né, de querer ser superior pode também levar a pessoa para uma bad muito grande. Então, às vezes, a pessoa pode ter um pico de dopamina altíssimo, né? Como a gente vê com vários influenciadores, youtubers. Elas vão lá e pá, tem milhões de seguidores e dinheiro entrando na conta e patrocínio e tudo mais. Chega numa certa etapa, aquela pessoa olha para tudo aquilo e fala, mas aí? E aí? Quem sou eu realmente, né? O que eu perdi ou o que eu deixei de ganhar para chegar aqui? A pessoa começa a refletir e aí acaba até caindo em depressão, né? Então eu acho importante tudo isso que eu falei, né? Essa questão da gente entender o nosso lugar no mundo e entender que a gente é humano e que em alguns momentos a gente vai sofrer, seja pela perda de alguém, de algum familiar, seja por um término, seja por uma falência financeira, né? Enfim, isso vai acontecer, infelizmente. Você fala, nossa, Luiz, que boa notícia que você está trazendo, né? Mas é uma realidade, tá? E fugir dessa realidade é algo diabólico, para falar a verdade, né? Porque eu até tenho falado nos vídeos, né? A nossa vida, né? Nós seres humanos, a nossa vida, ela tem um foco muito mais amplo do que esse plano material, né? A nossa vida, o plano mesmo de Deus foi a nossa vida eterna, né? Então, qualquer coisa pode acontecer na vida terrena, né? E aí a gente precisa estar disposto. E eu posso até falar mais sobre esse assunto, não vou falar tudo, mas existem estratégias que eu já utilizei antigamente, né, de alguns cursos que eu fiz, que aprendi, que eu acho fantástico, né? Inclusive eu posso até, só para pincelar sem aprofundar mais, porque eu já vou encerrar o vídeo daqui a pouco. Existe um psiquiatra, existiu, né? Na verdade ele faleceu, um psiquiatra que conviveu, teve a experiência, né, de estar num campo de concentração, o Viktor Frankl. Inclusive ele escreveu um livro que se chama Um Homem em Busca de Sentido. Acho que é Man Searching for Meaning, em que ele relata, né, a questão dos judeus que estavam naquele campo, naquela época, né, de concentração, prestes a serem executados a qualquer momento, e que ele percebeu que algumas daquelas pessoas, algumas delas, entendiam que aquela experiência era o sentido da vida delas. Não a experiência em si, mas elas tinham uma sensação de liberdade, e aí vem a questão até do livre-arbítrio, né, que às vezes o livre-arbítrio muitas pessoas confundem o termo, o conceito, mas o fato de que aquelas pessoas, apesar de estarem naquela condição, né, tipo subhumana, ainda assim elas tinham a liberdade de escolher, e muitas delas escolheram a felicidade, como? Seja
cuidando dos outros ao redor, seja, né, através da caridade, seja doando-se ao máximo às pessoas ali, desconhecidos mesmo, né? E elas conseguiam ainda assim encontrar um significado para a vida delas, mesmo aquelas que estavam prestes a morrer, né? Minutos antes da morte, mesmo assim aquelas pessoas ainda tinham um sentido, né, na vida. E isso é muito forte, né? Então significa que às vezes a nossa bad também pode ser, claro que toda dor ela merece respeito, né? Porque são níveis diferentes de dor para cada um, mas não deixa de ser dor, né? Não deixa de ser bad, vamos dizer assim. Mas ainda assim a gente pode, né, entender aquilo e transformar aquilo e seguir em frente. Eu sei que não é fácil, assim como não foi fácil por Viktor Frankl, porque ele teve perdas, perdeu a família dele, quase também enfim, né, quase que ele perdeu a vida dele no campo de concentração. No entanto, ele sobreviveu àquilo, mudou-se para os Estados Unidos, né, e se tornou um dos maiores psiquiatras, né, foi o fundador da logoterapia, se não me engano. E enfim, ele ajudou depois milhares de pessoas e continua ajudando, né, através das suas obras, através através da sua vida. Quer dizer que ele transcendeu a própria dor dele daquele momento, né? E isso a gente pode trazer o exemplo máximo, que é justamente Cristo, né, que morreu na cruz por nós. Eu não sei se você é cristão ou não sei se você está sabendo ou não, mas Cristo derramou o seu sangue na cruz para que nós pudéssemos então ter a oportunidade de sermos salvos, né? Quer dizer, Cristo é Deus, né? Enfim, Cristo é Deus. Imagina só. Imagine nós, meros pecadores mortais, né? Então fica aí a reflexão. Uma coisa também que, só para encerrar o vídeo, uma coisa muito importante que a gente deve fazer. Eu não sei se você é evangélico, se você é católico, se você é ateu, não importa. Reze, ore, tá? Porque quando você reza, quando você ora, você vai ter uma inspiração sobrenatural. É impressionante, tá? Você é movido de certo modo, né? Então você acaba sendo inspirado, de certo modo, por uma inteligência superior à nossa, né? Até porque nós seres humanos nós temos uma capacidade limitada, até mesmo no sentido de descanso, né? A gente precisa dormir e o mundo continua. Não sei se você percebeu isso. Chega de noite, a gente vai dormir, a gente não se preocupa, né? Se o sol vai raiar, né? Enfim, são várias coisas acontecendo no mundo, tudo ao mesmo tempo. Um mundo só para todo mundo. Olha só que doido. Mas é isso, tá? Falei demais nesse vídeo e eu espero que ele tenha te inspirado de alguma maneira, espero que ele tenha levado você à reflexão. Se você está na bad, ela vai passar, né? E aceite isso, né? E vai fazendo isso aí que eu mencionei no vídeo, né? Sei lá, crie um canal no YouTube quando você estiver na bad, talvez você faça sucesso, compartilhe aquilo que você está sentindo com outras pessoas. É uma espécie de terapia. Grave um áudio seu relatando aquele momento, né, e deixa gravado. Mais tarde, daqui a alguns anos, você pode olhar para trás, olhar para aquele áudio e perceber que você conseguiu superar aquela situação e que você é capaz de superar outras situações. Tá certo? Então é isso, vou falando por aqui. Eu quero convidar você também, se você não conhece os meus livros, eles estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Tem as redes sociais também. Se você curtiu, pode deixar o seu like, se inscreva no canal e deixe o seu comentário, ok? Fique por aqui e até o próximo vídeo. Esse vídeo não será editado, já vou subi-lo. Até mais.